Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a saúde dos nossos pets, que são os problemas renais, que muitas vezes pode ser silencioso, muitas vezes a gente não pode nem tá entendendo como que isso acontece. Hoje nós vamos falar sobre isso. E sem mais delongas, deixa eu chamar aqui a nossa convidada de hoje, que vai falar um pouquinho com a gente, que é a doutora Heloíse, que é especializada em nefrologia pet. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, estou muito curiosa, porque tenho certeza que tem muita gente que tem um problema desse em casa, ou que pode ter um dia. E antes de qualquer coisa, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você ter vindo aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, também gostaria de te agradecer esse convite, né? É uma honra estar aqui. E eu acho muito importante realmente a gente conversar, porque é justamente isso que você falou, né? Tem situações que são muito silenciosas, então informação é tudo. Eu acho bem importante a gente ter esses momentos de conversa, né? Trazer essa informação para os tutores, para que eles possam prevenir ou ter mais ideia para pegar as situações no começo, né? Que isso muda tudo. Legal, mas assim, antes de começar, antes da gente entrar no nosso assunto, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo animal, conta um pouquinho da sua história, se você tem pet, se já teve, por que você entrou na veterinária, fala um pouquinho sobre você. Isso é um pouquinho clichê, né, para os veterinários, mas eu sempre quis ser veterinária. Na verdade, eu sempre fui aquela criança que gostava de assistir documentário, eu gostava de assistir documentário sobre vida animal, sobre animais. Meu filme preferido era Rei Leão, sempre foi tudo relacionado a animais. Então, quando eu era muito pequenininha que eu assistia esses documentários, eu falava que eu ia ser bióloga marinha. Não sabia nem o que era biologia, né, e já dizia que eu ia ser bióloga marinha. Quando eu cresci um pouquinho mais, que eu descobri que o veterinário ele também podia cuidar dos animais marinhos, além de poder cuidar de todos os outros animais, eu acabei mudando, né? Lá por volta de uns 8 anos, eu já decidi que eu queria ser veterinária e nunca mais mudei de ideia. Sempre tive cachorro. Meu pai e a minha mãe também são muito cachorreiros, então, desde que eu nasci, a gente sempre teve cachorro em casa, né? Na verdade, eles também gostam muito de animais em geral. E aí, hoje em dia, eu tenho 4 cães, na verdade. Todos são adotados, né? Eu tenho 2 Yorkshires e 2 sem raça definida. Sou apaixonada por eles também, né? Suspeita pra falar, bem mãe de pet mesmo. E quais são os nomes dos seus pets? Conta aí pra gente. É sempre muito curioso aqui, porque a gente é criativo nos nomes. A gente é criativo. Na verdade... O primeiro, todo nome tem história, né? O mais velho, ele é o Rogério. Ele estava para adoção na faculdade ali, né? E eu tenho um amigo, o nome dele era para ser Stitch, eu tenho um amigo que ele se deu ao trabalho de chamar ele de Rogério o dia todo, até ele atender mais por Rogério do que por Stitch, que era o plano inicial. Ele decidiu que ele é o Rogério, combina com ele, é o Rogério. Aí eu tenho a Mel, que na verdade essa foi a minha mãe que deu o nome, ela é, né, um nome bem incomum que ela escolheu, que é a Melzinha. E os Yorks, um deles já veio com nome pra mim, que é o Fred. E o mais novinho é o Joey, que também combina bem com ele esse nome, que foi da série Friends. Ele não divide comida, ele é super gente boa, bem simpático. Bem amigável. E esses animais, você falou que foram todos adotados, né? Sim. E normalmente eles vêm com uma história junto, né? Assim, e eu fico curiosa para saber como que veio, principalmente os Yorks. Então, na verdade, o York mais velho, ele era da mãe de uma amiga. E aí ela viajava muito, ele ficava muito tempo sozinho. Ele estava bastante estressado. York é uma raça que precisa estar junto, né? E aí, eu tive um consultório, né? Onde era um pet shop, ele ficava bastante lá com a gente. Acabou que a gente criou um certo vínculo.
E aí ela chegou e falou pra mim, pensando no melhor pra ele, eu acho que se for pra você, eu dou. E aí eu não resisti, eu adotei. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Que esse é o meu companheirinho, assim, é minha sombra. Aonde eu tô, ele tá. Ele já foi apoio emocional em muitos momentos também. Então, ele é, assim... Claro que todos são especiais, né? A gente ama todos. Mas esse tá sempre comigo. Por exemplo, no meu puerpério ali, que... quem é mãe sabe como esse começo é difícil. Não teve uma vez que eu levantei de madrugada que ele não levantou comigo, que ele não tava do meu lado, sabe? Então, ele veio, assim, no momento certo. Olha. E é um apoio, assim, incrível. E o mais novinho também foi nessa época do consultório. Ele nasceu com a patinha de trás deformadinha. Então, a gente já tinha o Fred, né? Que também... era York, a gente se apaixona, porque eles são muito companheirinhos. E aí, o Joey, como ele nasceu com a patinha torta, né? A pessoa que tava com ele disse que ele não poderia vender, o que ela ia fazer. Eu falei, não, tudo bem, eu adoto ele. E aí, a gente também... Ele tem a mesma idade do meu filho. Meu filho é de setembro, ele é de dezembro. Nossa! Então, eles são irmãos, né? Aquela relação de irmãos mesmo. É bem engraçado, assim, a parceria dos dois. Eu achei interessante você falando, e isso me relembra, né? Me faz lembrar de casos que eu ia muito em clínica veterinária, e daí lá você vê os bichinhos, né? Acontece muito, né? Das pessoas por algum problema, tipo, tem um problema de saúde, alguma coisa que nem um caso que eu lembro muito bem aqui. Era um vira-latinha e eu levava um cachorrinho meu para fazer tratamento de leishmaniose. E ele ficou sem as patinhas. Então, o tutor não quis mais ele porque dá muito trabalho. Então, ele ficava na clínica. Só que ele não tinha patinha nenhuma, tá? Ele era só o tronquinho, assim mesmo. Então, era muito trabalho, né? E aí, o tutor falou assim, não, faz eutanásia, né? E aí, a clínica não teve coragem e ficou com ele. E ele é o xodózinho lá, é engraçadinho que ele... Parece que o tronquinho dele, assim, ó, ele sai com aquela fraldinha dele, assim, se abre. Tudo, normal, já tem muitos anos lá, né? Hoje eu não sei nem se ele tá lá ainda, se ele tá vivo, porque o animalzinho, às vezes, ele vive menos, né? Mas eu lembro muito, né? E assim, se a clínica não tem, se o dono, o veterinário, enfim, não tem essa sensibilidade de falar assim, cara, eu não tenho coragem de eutanasiar, vou pegar pra mim. E aí acaba ficando, né? Que nem você falou, ele tinha um probleminha de patinha, normalmente não vende. Aí ela pegou e falou assim, quer ficar? Aí você também ficou com dó, junto com a sua paixão por York. Falou, não, deixa aqui, já fica aqui comigo. Não dá pra resistir, né? E ele nem sabe, né, que ele tem problema, que a vida dele é super normal, assim. Ele pisa um pouquinho torto, ele joga mais o pezinho pra frente, porque a perninha de trás, né, que é o problema. Mas a vida dele, assim, é super normal. Olha, que legal. É um cão de guarda no portão de casa. É bravo ainda? Não, mas ele faz barulho. Ele fica lá, latindo pra tudo que passa. Passou o vento, ele tá latindo. Exatamente. É legal, né, cara? Os meus lá também são escandalosos, né? Pode dar um movimento lá na frente de casa que o barulho vem. Esse é o mais escandaloso de todos. É sinal que tá com saúde, né? É igual criança, né? Criança... Exatamente. Aprontando, a gente tá tranquilo, né? Mas conta um pouquinho pra gente, assim, o que é nefrologia? Explica pra gente, porque eu acho que tem gente que nem conhece, não sabe nem o termo, o que significa, enfim. Antes de entrar no nosso assunto, eu gostaria de que você explicasse um pouquinho pra gente. Tá. Bom, na verdade, o veterinário nefrologista, ele vai ser responsável por cuidar de todas as doenças relacionadas a todo o sistema urinário. A gente pensa também ainda mais em doença renal, né? A gente trata muita doença renal, mas a gente também trata infecções recorrentes, cálculos urinários, incontinência urinária, né? Então, tudo isso, além da doença renal crônica, das lesões renais agudas, é o que a gente vai cuidar. Por exemplo, o cálculo urinário. É muito importante a gente ter um acompanhamento de um nefrologista também, porque toda essa terapia preventiva, para a gente tentar evitar recorrências, quem faz isso é o nefrologista. O urologista, que as pessoas pensam, cálculo é urologista, né? O urologista, na realidade, ele faz a parte cirúrgica. Então, tudo que for de cirurgia de trato urinário vai ser com o urologista. E a parte clínica, todo o tratamento clínico é com o nefrologista veterinário.
Então, aí é um trabalho em conjunto que Isso, você tem que fazer. Extremamente importante o trabalho em conjunto. A minha pós foi nefrologia e urologia, né? Mas eu não faço a parte cirúrgica. Então, hoje eu tenho a sorte de ter excelentes parceiros aí para a gente trabalhar aí junto e fazer um trabalho bem bacana. Vamos trazer a sua parceira aí, sua parceira, não sei se é homem ou mulher, enfim, vamos trazer, porque eu acho que também é difícil encontrar alguém que entenda também. Hoje em dia dá até para citar, né? Eu trabalho diretamente ali com a doutora Neise, que está fazendo um trabalho de urologia muito bacana, a doutora Vitória, que também faz, inclusive, cirurgia por vídeo, né? De trato urinário. A gente consegue fazer aí as técnicas minimamente invasivas. A gente está conseguindo fazer uma parceria para um trabalho bem bacana. Legal, vamos trazer elas aqui para conversar com a gente também, porque às vezes eu tenho dificuldade, sabe? Eu fico, como é que funciona, né? Eu fico analisando ali, aí eu falo assim, eu queria falar sobre esse tema. Daí eu pesquiso ali nas redes sociais, porque aparece muito para mim. Como eu tô muito tempo ali, aí eu falo, cara, eu quero falar sobre tal tema. Aí eu vou pesquisar e eu acho uma ou outra pessoa, daí eu começo a seguir. Daí eu fico analisando ali o trabalho, né? Porque eu gosto de também ter uma conexão, sabe? Assim, eu gosto de entender o trabalho, de olhar ali nas redes sociais e falar assim, esse é o tipo de pessoa que eu queria trazer no meu programa, sabe? Então, às vezes tem gente que eu não acho, assim, difícil achar, sabe? E aí eu fico feliz. Depois a gente vai trazer elas aqui para conversar com a gente também. E o que são essas doenças renais e quais são os tipos que existem, tanto em cães como os gatos? Aí? Se você puder citar, assim, os mais comuns, assim, né? Porque a gente sabe que pode ser uma lista gigante. Exatamente. Na verdade, acho que a gente pode separar em 2 grupos, né? A doença renal crônica e as lesões renais agudas, né? Insuficiência renal aguda, que as pessoas falam, mas o termo certo hoje em dia é lesão renal aguda. A doença renal crônica, ela também tem mais 2 formas, né? A gente tem os animais que adquirem ela ali de meia idade a idosos e tem os juvenis, né? Que são as doenças congênitas, muitas vezes. Que a doença renal crônica é quando a gente tem uma deficiência definitiva do rim, de funcionar e exercer todas as suas funções. E já na lesão renal aguda, a gente tem alguma situação no organismo impedindo os rins de funcionar de maneira abrupta. Então, é aí que geralmente a gente pega, né? O doente renal crônico agudizado, muitas vezes, que a gente fala. Porque na lesão renal aguda, as toxinas aumentaram ali muito rápido. Então, seja por uma infecção, que é extremamente comum, uma infecção renal, uma intoxicação, isso faz com que o rim pare de funcionar abruptamente e todas as funções dele, que são importantes para o equilíbrio de todo o organismo, reduzem abruptamente. Então, é aí que o paciente fica realmente demonstrando mais a doença renal, né? Que tem vômito, diarreia, abruptamente, digamos assim. Na doença renal crônica, a gente vai tendo uma perda lenta e progressiva de função. Então, o organismo ele vai tentando se adaptar. A gente fala, né, que, por exemplo, os cães, eles têm 400 mil néfrons em cada rim. Cada néfronzinho é um micro-rinzinho dentro do rim, né? E até a gente ter 100 mil ou menos funcionando, ele nem demonstra em exame laboratorial pra gente ver como esse rim tem um mecanismo de tentar se autocompensar. Que por um lado é bom, né? Que ele se autocompense para o animal ficar bem, mas por outro lado, enquanto esses néfrons remanescentes não estão extremamente sobrecarregados, a gente não pega isso nem em exame laboratorial. Então, o animal vai se adaptando até vir uma situação ali que ele descompense e a gente acabe diagnosticando. No caso da doença renal crônica, é um animalzinho que vem emagrecendo lentamente, que vem reduzindo o apetite, que a gente vai notando o aumento da sede, aumento de produção de urina, que as pessoas não associam muitas vezes isso à doença renal, pensam mais em diabetes. Mas tanto no cães quanto os gatos, esse aumento da sede, aumento de volume de urina, costuma ser o primeiro sinal clínico.
né? E aí, progressivamente, eles vão demonstrando um vômitozinho esporádico, um apetite mais seletivo, precisa estar variando a dieta. Então, são esses sinais que são muito sutis, muito silenciosos da doença renal crônica, né? Enquanto ela está compensada. Então, é um paciente que muitas vezes chega pra gente em pezinho balançando o rabo. É aquele que tem muitos casos que ia fazer odonto, porque as pessoas percebem um hálito diferente. E aí, nos exames de pré-operatórios, a gente percebe a alteração laboratorial, né? E ainda falando de doença renal crônica, existe um mito que a gente tem que ter alteração laboratorial para ela estar acontecendo, né? Mas eu falei, a alteração laboratorial é um tanto quanto tardia. Na verdade, a definição de doença renal crônica é qualquer alteração anatômica ou funcional presente por um período de 3 meses ou mais. Então, se a gente está vendo ali uma imagem que está alterada, já é um paciente que a gente precisa, e persistentemente, né, ali 3 meses alterada, é um paciente que a gente tem que estar acompanhando, porque a gente já classifica ele em um estágio inicial de uma doença renal crônica, né? Na crônica, a gente tem 4 estágios. Que esse primeiro estágio é quando a gente ainda não tem alteração em exames de sangue, né? O segundo estágio, quando a creatinina começa a aumentar ali acima do valor de referência, tanto em cão quanto em gato, até uma creatinina ali de 2,8. O terceiro estágio, quando ela está ali entre 2,8 e 5. E o último estágio, quando a creatinina está persistentemente ali acima de 5. Um ponto importante da crônica é o persistentemente, o 3 meses ou mais. Não dá para eu pegar um exame de um paciente e já bater o martelo que ele é doente renal crônico e qual que é o estágio. Tudo isso precisa de um tempo e de uma avaliação seriada para a gente conseguir ter um diagnóstico mais assertivo, né? Agora, a lesão renal aguda, não. É aquele paciente que estava bem, estava tudo certo, ele tem uma boa condição corporal, muitas vezes, claro que depende da doença de base associada, né? E, de repente, começou a vomitar, parou de comer, vômito e diarreia. Muitas vezes, eles podem até ter convulsão pela síndrome urêmica, fazer ferida na boca. Então, ela é muito mais agressiva, digamos assim, quando ela vem, né? E é muito grave também, a gente tem que correr contra o tempo para tentar salvar esse rim, né? Pelo que você tá falando aí, é que eu tive um gatinho, né? Eu tive Gato um monte, né, na verdade. Mas um gato muito específico, que tem até pouco tempo que eu perdi ele, né? E foi exatamente problema renal. E com certeza foi abrupto, não era crônico. Porque do nada, e assim, não que é do nada, mas gato, cara. E ele tinha um problema que eu não conseguia deixar ele dentro de casa. Então, ele saía de manhã e ele ia na vizinha do lado e ficava o dia inteiro naquele jardim da mulher lá. E ele voltava só para comer. Então, ele não estava bebendo água e eu não sei nem o que ele fazia lá direito. Às vezes, eu ia lá e olhava e ele estava dormindo lá, porque ele não era um simples gato. Ele era um gato gigante. Entendi. Ele pesava com uns 15 quilos. Ele era muito grande. Nossa, enorme. O pescoço dele, assim, para eu e o Darwin fazer as coisas nele assim como precisava, era um desastre. E aí, quando eu acho que já estava mais grave, ele começou a dar sintomas, entendeu? Aí foi quando ele começou a vocalização, aí ele começou a ter problema de fazer o xixi, né? Que daí eles ficam realmente, né, tentando ali e tal. Eu falei, Darwin, deu ruim com esse gato, velho, vamos ter que levar ele. E aí, quando chegou lá, já era estágio muito avançado, porque o doutor foi fazer a limpeza, né? Tirar os cálculos renais ali nele. Aí ele tinha cálculo também? Tinha, não tinha. Tava lotado, a bexiga dele tava assim, ó, gigante. Porque o que aconteceu? Ele primeiro tentou fazer a limpeza, né? Sem ser cirúrgico. E aí, ele falou assim, ó, vamos esperar até amanhã para ver como que o rim dele reage. E aí, nisso, quando foi amanhã, não reagiu tão bem. Ele falou assim, vamos abrir ele, vamos tentar fazer todas as limpezas. Aí ele me mandou a foto. Tava desse tamanho a bexiga dele, assim, tava lotado, juro. Eu nunca tinha visto tanto, é igual uma pedra, né? Tanta pedra dentro daquele rim do gatinho, assim. Aí eu peguei e falei assim, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, olha, infelizmente eu fiz tudo que eu tinha para fazer. E ele tinha bem na uretra
um cálculo que ficou, ele meio que atravessou e ele não conseguiu tirar. Aí ele falou assim, olha, eu não tirei agora, porque tem como tirar a uretra com tudo. Ele falou assim, ó, vamos esperar, ver como que ele vai reagir, porque ele tava muito debilitado. E aí, num segundo momento, a gente provavelmente vai ter que tirar a uretra dele. E por coincidência, lá na clínica tinha um gato que não tinha uretra. E ele vivia super bem lá, fazia xixi tudo, porque o meu medo é ele ter que usar fralda, né? E aí ele falou assim, ó, vamos esperar, vamos ver como que ele reage. Só que nesse mesmo dia ele já morreu. Entendi. Ele não foi pra frente, entendeu? Ele tava muito grave, assim. Eu não tenho muitos detalhes do caso, mas pelo que você está me falando, ele teve uma obstrução, né? Então, a gente inicialmente teve uma obstrução e isso, dependendo do tempo que ele ficou obstruído, a gente tem uma lesão renal por conta da obstrução, né? E isso é extremamente comum em gatos machos, né? A obstrução. E é difícil ser cálculo. 20% das vezes ali isso acontece por cálculo. Na grande maioria das vezes é cistite inflamatória, né? Cistite idiopática que a gente fala, que está muito mais relacionado a manejo, a questão ambiental, a fatores estressantes que levam o gato a fazer cistite. Muitas vezes eles nem têm cistite sem bactéria, tá? É uma cistite inflamatória, que é esse mecanismo do estresse que acaba proporcionando, né? E aí, às vezes a gente nem entende por que o gato tá estressado, né? Às vezes você trocou um sofá da casa, o gato se estressou, porque eles têm o sistema deles, né? E aí a gente acaba tendo essa descamação ali dessas células inflamatórias, a bexiga forma o que a gente chama de plug, né? Para ali na uretra, que a uretra do macho é muito pequenininha. E acaba obstruindo. Isso é sempre uma emergência, né? Ele falou pra mim, ele falou assim, olha, isso é exatamente o que você falou. Ele falou assim, é muito pequenininha. É muito pequenininha. E às vezes nem é tão grande assim, né? O cálculo. É porque é milímetros, né? O tamanho da uretra do gatinho E ele falou macho. assim, ó, não vai dar bom. Eu acho que ele meio que já sabia que que ele era muito grande, ele era gordo, ele era aquele gato que tem, né, a partezinha de baixo, assim, bem grande, assim. Essa questão dele não estar bebendo água, ele tava muito zoado, coitado. Essa questão de não beber água acaba facilitando bastante essa questão de cálculos, né? É um fator que propicia. E aí, perdi meu gato. Ai, gente, foi uma perda muito difícil. Mas... É a nossa família, né? Entendeu? E a gente trouxe ele com a gente, porque a gente veio com 5 animais dentro do nosso sandeiro, né? 14 horas de viagem. Nossa. Da onde a gente veio. Então, assim, sempre é muito trabalhoso você mudar com animais, Sim. né? E aí me surgiu uma dúvida. O humano tem hemodiálise que fala, né? E pro gato, cachorro, tem como fazer? Então, a gente tem, na verdade, as terapias dialíticas, né? Tá. Que tem a hemodiálise, que é com a máquina ali, né? E a diálise peritoneal. A gente usa na situação da lesão renal aguda, principalmente. A gente não utiliza muito na rotina no doente renal crônico, a não ser o crônico agudizado, que é um crônico que teve uma lesão renal aguda, tá? Na medicina, a doença renal crônica tem 5 estágios, que a gente conversou aqui na veterinária, são 4, né? O 5º estágio da medicina é o estágio dialisante, que o nefrologista percebe que esse rim está diminuindo função, está indo para a situação que eles chamam de falência, né? E essa pessoa fica nessa situação da hemodiálise até ser possível fazer um transplante, enfim, para dar continuidade no tratamento, né? Só que uma pessoa em hemodiálise, uma situação que a gente precisa de diálise, terapia dialítica crônica, para os animais é bastante complicado. Primeiro, em relação a acesso, porque o humano ele faz um acesso especial, né, que se chama fístula arteriovenosa ali. É um acesso que demora para cicatrizar e é por esse acesso que o doente crônico faz a hemodiálise. Na veterinária, a gente ainda não conseguiu fazer esse tipo de acesso com sucesso. É o primeiro ponto. Na lesão renal aguda, assim como acontece nos humanos, é feito por um catéter no pescocinho, né? Que é o catéter de diálise, que é um catéter calibroso, tal, que coloca que os humanos em lesão renal aguda utilizam também esse tipo de material. E o outro ponto que a gente precisa levar em consideração de pensar para o crônico é se isso justifica a qualidade de vida.
Porque uma pessoa entende o que está acontecendo, né? Entende que ela precisa estar ali na máquina tantas vezes por semana, tantas horas por dia. Então, é extremamente importante, extremamente fundamental. Mas a gente pensando em animais, como que eu vou explicar para um cachorro que ele tem que ir lá 3, 4 vezes por semana, ficar parado 6 horas para passar por essa sessão, né? Outro ponto para a hemodiálise, para a gente decidir, é que tem um peso mínimo, porque é um procedimento de circulação extracorpórea, né? Então, tem uma quantidade mínima de sangue que eu preciso ter fora do organismo circulando para conseguir fazer todo o procedimento. E em animais abaixo de 5 quilos, isso é um pouquinho complicado. A gente consegue fazer com mais tranquilidade, com mais segurança em animais acima de 5 quilos. E no caso da lesão renal aguda, a gente utiliza, então, né? Não são em todos os casos, tá? Até a gente tem uma classificação, são diretrizes internacionais ali de estadiamento dos pacientes, e o subestadiamento é necessidade ou não de terapia dialítica. Não é nem o valor de creatinina que vai me dizer se o paciente precisa de terapia dialítica ou não. É muito mais a clínica do paciente, produção de urina. São fatores que a gente vai avaliar para avaliar se para aquele paciente vale a pena submeter ele à terapia dialítica, tá? Numa situação de lesão renal aguda, é sempre muito grave. Mas quando a gente precisa de uma terapia dialítica, é o prognóstico bastante reservado. Então, infelizmente, é uma situação muito delicada, né? Nossa, é complexo, né? E aí os gatinhos já sairiam perdendo, porque o gato... Para o gato, a gente faz mais a diálise peritoneal e os cachorros de porte pequeno também, né? Hoje em dia, eu trabalho com diálise peritoneal. Eu já trabalhei com hemodiálise, não trabalho mais aqui em Curitiba, né? Mas com diálise peritoneal eu ainda trabalho. Nossa, é sofrido, né, gente? Vamos prevenir. Prevenção é o melhor. Prevenção é tudo, né? E aí me fala assim, quais são os fatores de riscos, né? E também se existem algumas raças que elas são mais predispostas, sabe? Uhum. Bom, fator de risco. Principalmente animais que bebem pouca água, né? A gente tem que levar em consideração. Animais que são expostos a situações que eles podem pegar mais doenças infecciosas, como doença do carrapato. Você comentou até da leishmaniose, né? Que é um dos principais fatores de agudização em muitos lugares aí do país, né? A gente tem uma grande prevalência. E isso acaba levando à doença renal depois de um tempo. E a gente... Pensando em gatos, né? Vamos separar um pouquinho as coisas. Hoje em dia, a gente sabe que 25% da dieta do gato tem que ser dieta líquida, né? Sachês. Isso é bem importante para prevenir. Muitas vezes as pessoas pensam que o sachê tem muito sódio, que na verdade são os mitos, né? Que o sachê tem muito sódio, que não é bom. Na verdade, os sachês hoje em dia são balanceados e são feitos para ser uma parte da dieta, né? Porque o gato, ele tem uma característica de beber pouca água. Então, isso é extremamente importante a gente estimular a ingesta de líquido. Segurar xixi muito tempo também é outro fator para gatos, principalmente, né? Questão de formação de cálculo também, a gente precisa levar em consideração. Em relação a raças predispostas, a gente vê bastante no Shih Tzu, no Lhasa. São raças, inclusive, que a gente pode ver mais comumente as doenças juvenis, né? Então, desde pequenininho, já ter doença renal. Então, é legal a gente sempre estar atento a isso, conhecendo a raça, fazer check-up. O Golden também tem bastante doença renal. O Bernese não é uma raça muito comum, mas eles também têm algumas questões que podem ser de nascença também, né? Então, acho que eu colocaria essas. De gato persa, Ragdoll tem bastante também. Acredito que... Mas sem raça definida. Na verdade, assim, 1 a cada 3 gatos vai desenvolver doença renal ao longo da vida. É uma prevalência alta. E 1 a cada 10 cães, né? Nossa, Hoje em dia, tem bastante animaizinhos sem raça definida. Ainda bem, né? Que as pessoas estão adotando cada vez mais.
E a gente vê bastante hoje em dia também, né? Então, é legal a gente estar atento e sempre estar fazendo check-up para pegar a situação no começo, né? Enquanto a gente tem mais recursos para proporcionar tempo e qualidade de vida. Então, por exemplo, né, eu tenho um animalzinho ali, aí ele tem leishmaniose. Para ele desenvolver um problema renal, a chance é maior. Mas é maior por quê? Porque ele tem a doença por conta dos remédios? É por qual motivo, assim, que é maior? A leishmaniose, ela tem muitos fatores, na verdade, que podem levar à doença renal, né? O parasita em si, a leishmania, ela pode ter uma questão direta no rim dela. Ela tem uma questão que ela estimula o sistema de defesa do organismo. Então, o organismo tentando combater produz anticorpos, né? Aí a gente forma o que a gente chama do complexo antígeno-anticorpo, que se deposita em vasinhos pequenos. E o filtro do rim é um local que é um vasinho muito pequeno, especializado. E aí chama todo o sistema de defesa para aquele lugar, tentando resolver o problema. Só que aí ele acaba destruindo o próprio vasinho do rim, né? Então, a gente acaba, ao longo dos anos, é muito difícil um paciente com leishmaniose não ter doença renal. O tratamento, muitas vezes a gente precisa de dose alta de corticoide também, pelo menos por um tempo durante a vida, né? Hoje em dia a gente tem várias outras alternativas, mas muitas vezes o corticoide, ele é necessário. Então, acaba que o tratamento com o halopurinol também pode levar à formação de cálculo, que é uma questão que tem que estar sendo monitorada sempre, né? Então, tem que estar acompanhando sempre um animalzinho com leishmaniose, né? Tem que estar acompanhando sempre pela leishmaniose e também pensando no rim. E eu vim de um estado que a incidência de leishmaniose é tipo assim, é de 10, 9 vai ter, só pra você ter ideia. Né? Então, lá é muito grande, né? Lá se trabalha até com fórmulas manipuladas em farmácias de manipulação. É muito comum, assim, os médicos lá... Você pode saber, vai resgatar um animal, vai ter todas as doenças do carrapato e leishmaniose. Se não tiver a leishmaniose, você foi abençoado. Igual eu, por exemplo, resgatei um, que é o que eu tenho lá em casa, e ele não tinha a leishmaniose. Ali você já fica feliz pro resto da sua vida, né? Sim. É complicado, né? Assim, lugares que tem muitas incidências. E a doença do carrapato também. Ela tem esse mecanismo de estimular o sistema imune e acabar o organismo sendo... essa resposta exagerada acabar levando a uma lesão renal também, né? Então, doenças do carrapato, a gente também tem bastante sequela doença renal. E muitos cachorros têm doença do carrapato e às vezes o dono nem percebe. Eu já vi isso, Sim, sabe? as crônicas, né? Porque a gente já resgatou animalzinho, assim, que deu positivo para algum tipo, né, da doença do carrapato. E você fala assim, nossa, mas gente, como que esse cachorro pode ter? Tipo, você não tem nenhum sintoma físico, nem de comportamento, nem de nada. De você olhar assim e falar assim, mas gente... Então, todas as vezes a gente tinha que fazer o teste para todas as doenças do carrapato e para a bendita da leishmaniose, porque era batata, ô dureza. E aí me diz assim, quando que eu vou lá e falo assim, cara, preciso levar no nefrologista? Quando que eu tenho que tomar essa decisão? Eu digo que para cachorros acima de 7 anos, para cachorros e gatos acima de 7 anos, é interessante sempre, pelo menos ali uma vez por ano, fazer um check-up bem completo. Eu digo até que acima de 7 anos, até a cada 6 meses. Quanto mais idosinho vai ficando, mais frequente essa avaliação, né? E o check-up completo precisa também do exame de urina, que muitas vezes é esquecido, né? Então, exame de sangue, exame de urina, exame de imagem, para a gente fazer uma avaliação bem completinha. Porque esse diagnóstico precoce da doença renal, como eu falei, demora para a creatinina aumentar. Então, é importante a gente ver todos esses detalhes para pegar bem no começo mesmo, né? Se a gente é legal, desde pequeno, tá fazendo esse check-up uma vez por ano, né? Mas a partir dos 7 anos de idade, até 2 vezes por ano. Se a gente tá falando de uma raça predisposta, Shih Tzu, Spitz também tá tendo bastante alteração agora. Não sei se é porque as pessoas estão tendo mais a raça, né? Mas eu tenho atendido bastante. Então, a gente fala assim, adotou, né? Tá com um animalzinho dessas raças, é legal, já filhotinho, fazer um exame pra gente ver como é que é o rim desse paciente, né? Essas raças, eu diria. Agora, tem situações que o paciente tem outras doenças crônicas, por exemplo, cardiopatas, endocrinopatas,
que é interessante a gente estar acompanhando também o rim com mais frequência, quando tem outras doenças crônicas que podem predispor, né? Esses tempos aconteceu com o meu cachorro, né? Ele, não sei, cara. Ele é diferenciado em todos os aspectos, né? Daí, eu vim da dança e tava, tipo, uns pinguinhos assim no chão. E a frente da minha casa, o piso é muito claro. Então, qualquer coisinha de alteração a gente consegue ver. Aí tinha uns pinguinhos. Aí eu falei, deu ruim com algum dos cachorros. Era pinguinho de sangue, você diz? Ou de urina? Os pinguinhos de sangue, assim. Aí eu virei e falei assim, a urina também é um pouquinho mais escura junto. Aí eu falei, Darby, deu muito ruim com algum dos cachorros. Porque depois que aconteceu com o nosso gato, a gente fica com medo de tudo, né? Daí eu falei, nossa, Darby, lascou, mano. Agora, qual que é o cachorro? Aí eu falei, Vocês têm Darby, vários também? eu tenho 2, né? Ah, tá. Não é vários, mas é 2, que já dá pra confundir, Sim, né? já passei por isso em casa também. E um que é o que eu tenho o mais velho, a pelinha do pipi dele é menorzinha. Tanto que quando ele senta, fica metade do trem dele pra frente, né? E aí eu falei assim, cara, será que é o Max por conta dessa questão do penizinho dele e tal? Aí eu falei, Darby, vamos abrir os cachorros aqui, velho. E é ruim, porque cachorro, eles não querem deixar você mexer neles, né? E aí, na hora que eu desci, eu vi que tava bem avermelhado, assim, e eu imaginei, eu pensei que estava um pouquinho inchado. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa. Eu falei, é esse daqui, né, o bendito. Aí já liguei lá pra veterinária e tudo, pro plano, né, de saúde. Ah, então, ó, vamos analisar um pouquinho mais, ver se ele vai fazer de novo, manda foto de como vai ser, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, vamos ver, né? Aí quando foi, e eu cuidando do cachorro, porque eu o dia inteiro atrás do cachorro. Aí o cachorro fez o xixi lá, e ele tava fazendo xixi com mais vezes, assim. Uhum. Aí ele fez, aí eu consegui tirar foto bem e mandar, e era mais vivo, né? Aí eu falei assim, deu ruim com o cachorro aqui, vem aqui. Aí eles foram lá, né? Daí tiraram. Aí ela falou assim, olha, como? E nada tinha mudado. Porque esse cachorro, o mundo pode estar acabando, que nada muda nele. Então, ele tava brincando normal, se alimentando normal, bebendo água, fazendo xixi e cocô. Só que eu senti que o xixi tava um pouquinho mais de urgência. Aí, nisso, ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o hemograma, vamos ver como é que estão os exames dele, porque fazer a coleta da urina do cachorro é um pouquinho invasivo e tal, e a gente não tem sintomas assim, né, que fala, nossa, vamos já fazer. Aí fez os exames de sangue e falou assim, olha, não deu nada. E nesse período também, ele parou, sabe? Não teve mais, assim, essa questão dele ficar fazendo eu nem digo que era o xixi com sangue. Eu não sei, né? Não sou especialista, mas eu pensei, a ideia que eu tive que foi mais relacionado ao pênis do que ao xixi, sabe? Porque o penizinho dele, assim, parecia que tava machucado, com sabe? urgência para urinar, provavelmente ele tinha alguma inflamação de trato urinário mesmo, sabe? Então. Isso de fazer xixi de pouquinho em pouquinho Sei. várias vezes. Daí os exames de de sangue dele tava tudo normal, não tinha dado nenhuma alteração. Aí eu falei assim, nossa, tá até bem esse cachorro aqui. Aí ela falou assim, olha, vamos esperar mais uns 2 dias, vamos ver como que vai se comportar. E aí qualquer coisa a gente faz o exame de urina. Aí ele parou. Aí eu falei assim, cara, o cachorro só fez isso só pra poder eu passar vergonha, falar que eu fiquei enchendo o saco, sabe? Não vai vir aqui, vai vir ver o cachorro aqui, não sei o quê. Eu entro em desespero, né? Parece que o mundo tá acabando. Aí, no fim, nunca mais ele teve, assim, também. Então, eu não sei, né? Eu acho que pelo que você tá falando, seria... É importante fazer um ultrassom e exame de urina também. Pra ver se ele tem algum cálculo, né? Se tinha infecção. Porque às vezes tinha alguma coisa lá e a gente nem sabe. Eu vou até ver isso daí pra gente fazer. Olha, toda vez aqui eu descubro uma situação aqui. E aí, você já falou como que é feito esses diagnósticos, então são através de exames de imagens, de exames de urina, exames de sangue. São esses os básicos, é isso? Tem mais algum outro que é importante para fazer? Na verdade, são de sangue, né? A gente tem hoje em dia a creatinina, o SDMA, que algumas vezes pode ajudar a gente também. Esse SDMA. Ele é o quê? Ele também é pelo sangue também? Isso. Tanto a creatinina quanto o SDMA são marcadores da capacidade do rim filtrar. Tá. Então, eles são... a creatinina, ela vem lá da massa do músculo, né?
da massa muscular, do metabolismo muscular. O músculo faz esse metabolismo, libera ela na circulação e a única forma que tem do organismo eliminar é pela filtração do rim. Então, se ela está acumulando é porque o rim está filtrando menos. E de 2016 para cá, surgiu o SDMA, que ele é do metabolismo do núcleo de todas as células. Então, a gente não depende de massa muscular, né? E aí, da mesma forma, a única forma que tem do organismo eliminar é pela filtração do rim. Então, se ele também aumenta... E aí, quando ele surgiu lá em 2016, se dizia que ele era muito mais precoce do que a creatinina para a gente diagnosticar. Só que a gente utilizando na rotina, eu e o SDMA chegamos juntos na nefrologia no mesmo ano. A gente utilizando na rotina, a gente viu que não era bem assim, na verdade. Ele é útil como marcador de taxa de filtração, mas ele não é tão mais precoce que a creatinina em alguns casos, tá? E aí até surgiram estudos novos ali em 2021, 2020, que falam sobre isso pra gente. É interessante a gente utilizar em alguns casos, não peço em todos, né? Mas é um marcador interessante também pra gente utilizar. E muitas pessoas pensam que aumentou o SDMA é só na doença crônica. Não, ele aumenta na lesão renal aguda também. Olha, que interessante. Eu nem sabia que existia esse exame aí. Olha, eu acho... A gente sempre está em busca de novos marcadores, né? São feitos estudos para tentar ser mais precoce do que a creatinina, né? Porque, como a gente conversou, a creatinina é um marcador tardio. Então, todos os estudos são feitos, muitos estudos são feitos para a gente tentar achar um marcador mais precoce aí. E falando de prevenção, como que a gente faz isso, né? O tutor tá lá e ele vai fazer o quê, né? Além do check-up anual e tal, qual é outras atitudes que ele pode ter ali simples no dia a dia que pode ajudar ele a prevenir, né? Sim. Estimular muito a ingesta de líquido, né? O gato nunca deixar sem sachê. Eu sempre inventar formas de dar água para o gato. Cada gato é um gato, né? A gente sabe. Tem gato que não aceita sachê, então a gente vai tentar alguns outros mecanismos para tentar estimular a beber mais líquido, né? A gente tá sempre com prevenção de ectoparasitas ali em dia também. Evitar carrapatos. Se é uma região que tem bastante prevalência de leishmaniose, usar a coleira repelente também, né? E a gente tem que ter essa consciência de que mesmo aqui a gente não estando num lugar tão prevalente, está cada vez mais perto. Então, é importante a gente ter esse olhar também de prevenção. Essas questões de doenças infecciosas são bem importantes aí para a gente pensar de evitar, né? Além disso, cachorro não pode comer uva, né? Porque a gente não sabe exatamente qual o mecanismo, mas a gente sabe que a uva provoca lesão renal aguda em muitos cães, não em todos. Tem cachorro que come uva e nunca aconteceu nada, mas eu acho que não vale a pena arriscar, pagar o preço, né? E gato, casa que tem gato também não pode ter lírio. Que é a flor do lírio, né? O lírio, ele é muito tóxico para gato e pode levar a lesão renal aguda também. Então, acho que esses são os principais pontos, né? E falando de alimentos, além da uva, tem algum outro que pode ajudar, assim, a dar um pezinho para a doença renal? As pessoas falam muito em proteína, né? Mas, na verdade, é mito. É mito. Tá. A gente, quando tem a doença renal, a gente tem que escolher uma qualidade de proteína diferente. Pensando que a gente vai ter que controlar o nível de fósforo, que é um dos alvos da terapia, né? Mas não que eu dar proteína ao longo da vida deles. Confia num nutricionista veterinário, né? Ou numa boa marca de ração pra gente ter uma dieta equilibrada, né? E aí, que nem você já falou, esses são os cuidados também que tem que ter ali no dia a dia. Mas, por exemplo, né? Eu fui diagnosticada ali com um problema renal, né? E aí, no dia a dia, o que eu posso estar fazendo ali para ajudar a dar mais qualidade de vida para mim, para o meu bichinho ali? Sim. A doença renal crônica não é uma condenação, né? É importante ter o acompanhamento especializado, porque a partir do momento que o rim está falhando, a gente precisa detalhar todas as funções dele, avaliar onde existe falha, para a gente corrigir essas falhas,
para que o rim fique melhor pelo máximo de tempo possível, para a gente tirar essa sobrecarga do rim remanescente, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é só fazer fluido para baixar a creatinina. Não, muitas vezes a gente não utiliza. É só numa doença muito mais avançada, geralmente, que a gente precisa, que o animal não consegue se manter hidratado sozinho. Mas a gente tem muitos recursos hoje em dia para a gente conseguir trazer tempo e qualidade de vida para os pacientes. A gente tem, né, as alvos da terapia para cada estágio. Então, quando a gente consegue chegar nesses alvos, a gente sabe que esse paciente vai viver mais. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais instrumentos para fazer esse paciente viver mais com qualidade a gente tem. Então, a gente sabe que são 4 estágios da doença crônica, tanto para o cão quanto para o gato. No estágio 1 e no estágio 2, a gente consegue melhorar, inclusive, tempo de vida. Os estudos mostram isso para a gente. Agora, no estágio 3, no estágio 4, muitas vezes a gente consegue proporcionar qualidade de vida. A gente não consegue tanto tempo. Mas dá para ter qualidade de vida com doença renal crônica. Sim, eu tenho vários pacientes que podem provar. Opa, que coisa boa! Nosso tempo já está quase acabando, mas antes de finalizar, conta pra gente, assim, um caso, uma história que te marcou muito, assim, que você falou assim, nossa, gente, ou foi de superação, a gente gosta mais de superação, tá? De tragédia, a gente tá meio cansadinha, assim, vamos falar um de superação, assim, algo que você fala assim, nossa, cara, isso me surpreendeu muito. Tá, então posso falar resumidamente de 2? Pode. Fala resumidamente de 2. Tá. Tá, então, em primeiro lugar, um caso que era um Shih Tzu, que ele era filhote quando eu comecei a atender ele. Ele tinha doença congênita, né? A gente não fez biópsia para especificar qual que era, mas era uma doença congênita. E ter conhecido ele e a tutora dele foi um presente muito grande para mim. Porque eu sou muito empática, eu me envolvo muito com os meus pacientes e eu lido com doença crônica, né? Então, eu já precisei ir para terapia, inclusive por conta disso, porque tem horas, as pessoas não acham que o veterinário se acostuma, a gente não se acostuma, a gente não quer perder. A gente trabalha para que eles vivam, né? Então, isso mexia muito comigo sempre. E essa tutora, ela é psicóloga, especialista em cuidados paliativos, e o mestrado dela foi com doença renal. Então, eu não posso te dizer, assim, o quanto eu aprendi com ela. Esse paciente, eu acompanhei ele ali desde 2021, eu perdi ele em setembro do ano passado. Ele ficou bem muito tempo. Ele ficou no último estágio da doença renal crônica desde fevereiro do ano passado. E ele só ficou sabendo 2 dias que ele era doente, 2 dias antes dele vir a óbito. Quando ele descompensou, foi tudo muito rápido. Mas eu digo para você que ele não teve qualidade de vida durante 2 dias da vida dele. Que foi ali, esse último mês, começou as coisas a complicarem. E nesses últimos 2 dias que ele realmente ficou demonstrando que ele era doente. Então, eu aprendi muito com eles, né? E ele veio para mim já, foi a segunda nefrologista. Ele tinha uma expectativa de vida ali de meses. E ele viveu bem anos, né? Olha. Então, ele teve uma vida muito boa. Ele se superou muito e, com certeza, a família dele foi responsável por ele ter chegado até onde ele chegou, porque eles eram impecáveis, assim. E isso é muito gratificante pra gente, né? A gente vê pessoas que têm o mesmo amor pelos animais que a gente, né? E, resumidamente, a outra história de superação, eu pude acompanhar uma paciente paraplégica, né? Ela me ensinou muito também. Antes de você começar a contar, né? Não te cortando, mas te cortando... Até mesmo, acho que você vai falar da mesma paciente. Eu quero agradecer aqui, né, a Andressa, que foi ela que me passou o seu contato, né? E a Andressa já esteve aqui em 2 podcasts, um falando sobre adoção de animais e ela trouxe, Tem até foto da Maia. Trouxe a Maia aqui, depois o Darwin vai deixar o link aqui para vocês. E ela veio também com o pessoal do Cães de Rodinhas também, para falar sobre os pets deficientes. E aí conta que olha, na hora que você começou a falar, eu sei que ela vai falar da Maia. Pode contar. Porque a Maia, assim, ela ensinava pra gente o que é superação, o que é a vontade de viver. Ela nunca se entregava.
Até eu me emociono ainda de falar, porque é recente, né? Isso. E é o que eu falei, eu me envolvo com os meus pacientes. Então, eu sei que eles são o amor de alguém e eu sou apaixonada por eles também, né? E a Maia, eu também tive a oportunidade de acompanhar ela por muitos anos. Ela foi, assim, uma super guerreira. Ela perdeu visão nesse meio tempo, além de tudo, além de ser paraplégica. Ela foi perdendo a força das patinhas da frente também, né? Que era o que impulsionava, mas ela nunca se entregou em nenhum momento. Então, assim, essa vontade de viver, essa superação, assim, a gente querer reclamar de alguma coisa, hoje vai chover. Putz, olha o jeito que a Maia queria viver, né? Não importava se o tempo estava bom, se o tempo estava ruim. Então, a gente aprende muito de viver com os animais, né? De trabalhar com eles. É para eles que eu dedico todas as minhas energias ali, todo o meu estudo, porque vale a pena, né? A gente aprende demais com eles. Também o amor que a gente recebe não tem preço. Eu também não sirvo pra ficar falando muito, não, porque eu também sou muito emotiva, né? Sim. Da outra vez também, da última vez que a Andressa veio aqui, eu citei, né, a Maia, a gente também já se emocionou aqui também, porque, cara, e a Maia, ela andava no carrinho dela, né? E ela ia nos meus eventos, porque eu já fiz muitos eventos pets. Então, ela ia junto com a irmãzinha dela, se fantasiava, né? De roupinha e tudo. Então, assim, a Andressa sempre deu muita qualidade de vida. Nunca deixou de ir em algum lugar ou de fazer alguma coisa. Ela ia pra praia, ela ia pra piscina, ela ia pros parques, ia pros eventos. E ela se divertia. Ela não tinha nenhuma limitação pra ela. Ela fazia festa. E ela sempre tinha um latido muito específico dela também. Ela sabia pedir as coisas pra gente. Muito fofa. Então, assim, eu fico feliz, né? Tanto que quando a Andressa falou assim, eu falei assim, quero falar... Na hora que eu pensei, quero falar com um especialista nefrologista. Quem que eu vou chamar? Aí eu falei assim, cara, já sei com quem eu vou falar, que era com a Andressa, porque ela já tinha me falado, né, quais são os especialistas que ela levava a Maia. Ela falou assim, eu tenho uma aqui muito boa, Heloísa. Eu falei, essa daí eu não preciso nem ficar seguindo por um tempo, nem cuidando do trabalho dela, porque quem tá falando é a Andressa. E a Andressa, ela tem propriedade, sabe? E eu quero agradecer, né? Infelizmente, nós chegamos ao fim dessa gravação aqui, mas... eu fico feliz de trazer uns temas assim que é diferente, que a gente não tem costume no dia a dia, porque a gente aprende muito, a gente conhece coisas novas, a gente descobre muitas coisas. Então, assim, quero agradecer mesmo do fundo do coração de você ter aceitado vir aqui hoje. A sua energia assim, é maravilhosa, né? Toda chique, né? Ela veio toda bonita aqui, né? Toda maquiada, cabelo arrumadinho e tal. E eu fico feliz de você ter dedicado esse tempo aqui conosco e de ter passado todas essas informações que foi muito importante pra gente. Eu que agradeço essa oportunidade. Se me deixar falar, eu vou embora, né? Falando desses assuntos. Que tem muitos detalhes, né? Mas é importante a gente começar a introduzir sobre o assunto, porque agora, até entrando, a gente tem o mês de março, né? O Março Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção, que realmente as doenças crônicas são muito silenciosas. Então, a gente ter essa noção, ter essa informação, muda a vida dos animais, né? Que legal, fico feliz. E vamos lá, vamos passar os arroba aqui. O arroba da doutora é Heloíse Nefrovete, nas redes sociais, e também petcast.oficial e o We Love Pets oficial. E, é claro, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like... Também deixa uma mensagenzinha. Se você quer saber de algum outro tema que a gente ainda não falou aqui, ou às vezes já falou e você não viu, a gente te responde lá. E também, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a doutora Heloísa. Eu tenho certeza que ela vai também te auxiliar. Também, se você precisa, né? E se você tem um petzinho, vamos lá fazer o check-up anual nele, fazer todos os tratamentos que ele precisa, se ele já foi diagnosticado também. É muito importante a gente sempre estar atento aos nossos petzinhos, não é isso? Isso mesmo. Porque, afinal, esse PetCast, ele não é nosso, é de vocês.